Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, a gente vai construir um triângulo. Ai, Karen, de novo um triângulo? Sim, né? Os triângulos são polígonos bastante interessantes, muito estudados na geometria. O polígono mais estudado, na minha opinião, assim, né? Enfim, baseado em dados, em pesquisas. Só que esse triângulo, ele tem uma especificidade, né? Ele é um triângulo cujos lados têm medidas irracionais. Dois dos lados, quer dizer, um dos lados tem medida irracional e uma das alturas também, né? E aí, aqui, então, aparece pra gente que eu quero um triângulo lei. Então, os vértices chamam L, E e I. Eu sei que Ezinho é igual a raiz de 66 centímetros, ou seja, o lado oposto ao vértice E mede raiz de 63. A altura relativa a LI mede raiz de 50, ou seja, as distâncias entre a reta que contém LI e a paralela passando por E é raiz de 50, que são dois números irracionais, certo? Não são quadrados perfeitos. E a medida do ângulo ELI é uma medida de 105, tá? E aí depois tem uma solicitação. Esse exercício é um exercício bastante complexo, né? A gente tem muitos passos aqui nesse exercício. A gente vai precisar construir algumas coisas. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou virar a página e vou realizar aqui as construções auxiliares, tá? Então, eu preciso construir um raiz de 50. Eu preciso construir um raiz de 63 e eu preciso construir um ângulo cuja medida é de 105 graus. Eu até poderia fazer aqui, ó, mas eu quero separar para a gente entender, então, o que é auxiliar para o problema e depois, de fato, a resolução do problema. Ou seja, para construir esse triângulo, eu preciso antes dessas três medidas, então eu vou fazer essas medidas num outro espaço, né? Então, eu poderia, por exemplo, dividir a folha em dois, fazer essas medidas aqui, mas para ser mais didática, eu prefiro separar desse modo, tá? Então, vem comigo. Aqui no canal, a gente já tem vídeo de construção de irracionais, né? A gente já tem vídeo, então, do conceito geral, eu falo da espiral de Teodoro de Cirene, falo do teorema do triângulo retângulo, né? Que é o teorema conhecido popularmente como teorema de Pitágoras, apesar de não ter sido ele aí que inventou o teorema, enfim, é um teorema muito mais antigo. O que o Pitágoras fez foi popularizar, realizar uma demonstração formal para esse teorema, né? E aí, a gente usa o teorema do triângulo retângulo para realizar a construção de medidas irracionais, tá? Por exemplo, o raiz de... E aí, se você não viu esse vídeo, é interessante pausar e voltar lá, porque aqui eu vou ser, né, vou me encaminhar um pouco mais rápido. Então, para construir esse daqui, eu vou fazer um pequeno esboço aqui, só para você entender a minha estratégia. Já vou representar um triângulo retângulo nesses dois aqui, porque eu vou usar nos dois, tá? Então, vamos lá. Triângulo, retângulo, triângulo, retângulo. Eu quero construir um raiz de 50. Vou nomear esse triângulo de ABC, esse de DEF, só para ser mais didática mesmo. Quero raiz de 50. Vou colocar o raiz de 50 aqui na hipotenusa e vou encontrar outros dois valores nos catetos, de modo que sejam quadrados perfeitos e que a soma dos radicandos dê 50. 25 e 25, né? A gente sabe que 25 é a mesma coisa que 5. Desculpa, que raiz de 25, né, raiz quadrada, é a mesma coisa que 5, aqui também. E aí, a soma dos radicandos vai dar a soma dos radicandos dos catetos dá o radicando da hipotenusa. Se você aplicar aqui o teorema do triângulo retângulo, que é raiz de 50 ao quadrado igual a raiz de 25 ao quadrado mais raiz de 25 ao quadrado, você vai perceber que isso daqui é válido, né? Então, como é raiz quadrada, cancela com a potência. 50 igual a 50. Então, esse triângulo, de fato, existe e vai ser um triângulo retângulo, né? Então, estou usando aqui também a ideia da recíproca do teorema do triângulo retângulo. Karen, meu Deus do céu, o que você... Se você não sabe, meu nome é Karen, né? Acho que, no geral, eu não falo muito meu nome aqui. Enfim, não me perdi. Lindo, linda, linde. Dá uma pausa, olha o vídeo do teorema, né, do triângulo retângulo, pensando em construção de irracionais, porque aqui o nosso objetivo é outro, tá? Mas esse é o conceito geral, lá eu explico com mais calma. Aqui, depois, já a gente pensa, vamos realizar a construção desse triângulo, então. Vou começar com uma reta, vou marcar o ponto B, vou medir 5 centímetros, porque BC mede 5 centímetros. Encontrei C aqui. Vou construir uma perpendicular, né? Porque eu quero esse ângulo reto. A gente tem vídeo aqui também de construção de triângulo retângulo, tá?
Então, depois dá uma pausa, dá uma olhadinha, construção de perpendicular. A gente já tem bastante vídeo aqui no canal, né? Tenho gravado bastante coisas aí pra vocês. Vou traçar essa perpendicular. Aí, agora, eu sei que BA também tem 5, vou pegar essa medida. Peguei aqui, pronto. Esse segmento aqui, que é o segmento AC, é o que tem a medida que nos interessa, que é a medida raiz de 50, né? Isso daqui, inclusive, tem que dar um pouco mais de 7, ó. Deu 7,2, mais ou menos, enfim, entre 7,1 e 7,2. O raiz de 63. Aqui também a gente pode pensar em estratégias, né? Então, eu posso pensar em dois quadrados perfeitos que somados dê 63. Vou colocar um exemplo aqui, né? Então, 1, 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36, raiz de 49, raiz de 64, raiz de 81, raiz de 100, né? Esses daqui são alguns dos quadrados perfeitos, né? Então, isso equivale a 1, equivale a 2, equivale a 3 e assim sucessivamente. A gente pode pensar em dois somados que dê 63, por exemplo, mas também a gente pode pensar em dois subtraídos, né? Eu já pensei em dois subtraídos direto. Eu pensei em colocar o raiz 63 como sendo um dos catetos, diferente daqui, que ficou na hipotenusa, o irracional. Colocar aqui o raiz de 64, que a gente sabe que é 8, e aqui como outro cateto, o raiz de 1, né? Então, se eu colocar o meu irracional como hipotenusa, eu preciso encontrar dois radicantes somados desse valor. Se eu colocar ele como cateto, dois subtraídos que dê esse valor. Você pode pensar em outras possibilidades, tá? Que eu tô fazendo o que me vem à cabeça primeiro. Vou construir esse triângulo, então. Vou começar, então, aqui com uma reta. Vou marcar o E. Vou medir 1 centímetro. Esse vai ser o F. Vou construir uma perpendicular. Ó, no geral, eu não gosto de realizar construção de triângulo, retângulo assim, que tenha um cateto medindo 1, né? Porque é uma medida muito pequenininha, tende a ficar um pouco mais preciso quanto menor a medida. Mas, nesse momento, de cara, eu não pensei em nenhuma outra alternativa aqui. E eu também queria mostrar para vocês como que esse valor, como que ficaria, né, se o racional tivesse no cateto. Então, eu tô construindo esse triângulo, peguei a medida de 8 centímetros aqui. Pronto, concentro em F que tá aqui, marquei. Então, eu posso até fechar o triângulo se eu quiser, tá? Eu vou fechar só para vocês visualizarem melhor. Mas nem precisava, porque a medida que eu quero é esse segmento aqui, ED, que é o raiz de 63. Construí duas medidas auxiliares, agora eu vou construir o 105, que aí aqui a gente já construiu também algumas vezes, né? Tem algumas estratégias, você pode fazer algumas possibilidades, né? Eu gosto de começar com 90, por exemplo. Então, aqui eu teria 90. Eu posso fazer um ângulo de 60 aqui, né? Fazendo um triângulo equilátero. Aqui me sobra 30, eu faço a bissetriz, 15, 105, né? A gente tem vídeo aqui no canal para poder pensar sobre isso. Né? Então, tem a construção de 105. Vou fazer de um modo um pouco mais objetivo, tá? Então, vou iniciar aqui com uma reta. Iniciei com uma reta. Vou marcar um ponto para ser a origem do ângulo, que eu vou chamar de O. Vou construir aqui, então, uma perpendicular. Uma perpendicular. Perpendicular, gente, aparece em tudo, né? Impressionante. Fiz essa perpendicular. Agora, eu vou fazer o ângulo de 60 aqui, né? Então, eu vou construir um triângulo equilátero. Vou aproveitar essa medida que eu já tenho. Então, vou aproveitar. Nem vou fechar o triângulo, porque eu sou mais objetiva. Já vou usar essa medida aqui, ó. Ai, Karen, meu Deus do céu, você faz muito rápido. Sim, porque aqui eu tô assumindo, né, que a gente já investigou essas coisas, né? Que aqui a gente não tem grandes novidades. Mas você pode fazer, obviamente, mais devagar, desenhando os triângulos, elaborando tudo, tá? Então, o que que eu tenho? Que esse ângulo aqui, AOC, é o meu ângulo de 105 graus. Pronto. Tenho aqui todas as medidas auxiliares para resolver o problema. Bora construir o triângulo, então. Então, vamos lá. Vou começar, então, com uma reta. Vou traçar uma reta. Essa reta vai conter LI, então, vou marcar o vértice L. LI mede raiz de 63. Essa medida eu tenho aqui. Vou transportar essa medida, ó, peguei essa medida.
Vou marcar com origem em L, pronto. Tenho que esse daqui é o meu segmento LI. Agora, eu preciso encontrar o vértice E. Para encontrar o vértice E, eu preciso fazer uma paralela ALI, distando raiz de 50. Então, vamos lá. Vou construir aqui, então, a paralela, né? Lembra que para construir paralela, eu costumo construir duas perpendiculares, que é o modo que eu ensinei os meus alunos, mas existem outros modos de fazer, né? Que para mim esse é o modo mais didático. Mas, fazer do modo que você achar melhor. Então, vou construir aqui a primeira perpendicular. Como a minha altura é de raiz de 50, eu vou pegar aqui a medida de raiz de 50. Peguei aqui a medida de raiz de 50, que é a altura relativa. Vou com centro, vou com centro em L, marcar esse ponto. Nossa, gente, ficou no limite, meu Deus, graças a Deus, amém. Mas ainda assim eu vou ter que prolongar, né, que saco. Porque pra gente poder construir a outra perpendicular, a gente precisa de mais espaço pro outro lado. Enfim, tudo bem, faz parte da vida. Então, aqui eu tenho raiz de 50, né, que eu não tinha mexido. Vou construir agora a outra perpendicular, que vai coincidir aí com a nossa paralela. E a gente sabe que nosso vértice E vai estar nessa paralela, né? Onde exatamente? Eu vou precisar agora garantir a informação do ângulo de 105 graus, né? Vou construir aqui, pronto, paralela. Então, o que que eu tenho? LI mede raiz de 63, que eu construí com uma medida auxiliar, transportei para cá. A altura relativa é de raiz de 50. Então, eu fui lá, fiz aqui a altura relativa de raiz de 50, certo? Fiz a paralela. Agora, eu preciso usar a informação do ângulo 105. Eu construí o 105 aqui, então eu vou transportar o ângulo, né? Você poderia, obviamente, ter realizado o 105 aqui, não tem nenhum problema, tá? Então, estratégias diferentes, né? Então, aqui no canal a gente tem vídeo também de transporte de ângulo. Eu até justifico para vocês porque essa construção é válida, usando aí a informação de triângulos congruentes, tá? Então, você pode acessar também, mas como você percebeu, é uma construção bem simples, né? Fiz aqui. Pronto. Esse ponto aqui que eu tenho, então, vai ser o nosso vértice E. E agora, eu vou traçar aqui de rosa o nosso triângulo. Nosso triângulo lei. Tudo bem? Esse é o triângulo. Aqui eu peço para vocês depois construírem a circunferência circunscrita ao triângulo. É uma construção bem simples também, né? Quero lembrar vocês aí que a circunferência circunscrita é aquela que contém todos os vértices do polígono. E para isso, o centro dela é o circuncentro. Então, eu estou construindo aqui, né, a mediatriz de um dos lados, vou construir de outro, né? Lembra que o circuncentro, ele é o ponto de intersecção das nossas mediatrizes, né? É o ponto que vai equidistar de todos os vértices. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Esse ponto. E agora eu vou construir a circunferência com centro nesse ponto. Vou até nomear de ponto O. Então, com origem em O, eu vou até um dos vértices, né? Traçar essa circunferência, ficou muito boa, por sinal, né? Nesse caso, então, o nosso conjunto de solução seria a circunferência de centro em O e raio OE, por exemplo, né? Ou OI, ou OL, tanto faz, né? Então, o conjunto de solução, né? A gente sempre coloca a última solicitação do nosso enunciado. Nesse caso, é a circunferência circunscrita. Gente, eu tentei não prolongar muito esse vídeo. Talvez eu tenha falado um pouco rápido aqui, mas talvez seja interessante você rever. Eu também faço esse exercício aqui no momento em que, para os meus alunos, por exemplo, a gente já está finalizando o ano, né? Então, esse é o último conteúdo que a gente está vendo. Então, tem muitas coisas que vão aparecer como coisas essenciais. Então, aqui, a construção do ângulo de 105, uma construção simples. A priori, né? No sentido que já vimos, já construímos. Transporte de ângulo também. Construção de triângulo, retângulo também, já sabemos construir. O que é novo? A análise pensando nos irracionais. Mas também temos vídeos aqui no canal. Circunferência circunscrita também, conteúdo antigo, né? E aí, aqui a gente realiza essa construção. O esboço, inclusive, está incompleto. Falta a parte da circunferência circunscrita. Não coloquei para não poluir muito. Mas aí você coloca uma circunferência bonitinho, né? Enfim. E aí, curtiram?
Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?